Devemos ser unidos por um mais forte amor. Olhai com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-los com branda compaixão. Jesus, suave e meigo, ensina-nos a amar, e como tu sejamos, também nos perdoar. Oh, quanto carecemos de auxílio do Senhor. Unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a ti conhecerá. Graças a Deus. Nós vamos aí, eu somente crer. Vamos colocar em pé e vamos ouvir a mensagem com o pastor Marlon. Nós estamos aqui mais uma vez nesta noite. Temos aprendido cada vez mais, ouvindo testemunhos, ouvindo os posicionamentos, e podemos ver a manifestação dos filhos de Deus. E nosso espírito, nossa alma, ela fica cada vez mais edificada na palavra. Agora, Deus, tome a cada um, como o Senhor já tem feito, cingindo os nossos ouvidos, abrindo nosso coração, nosso entendimento, ao nós lermos e meditarmos neste companheirismo da Tua palavra. Pois pedimos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Vamos ler uma escritura já bem conhecida, Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Eu quero terminar com este versículo. Antes, sede uns para os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Amém. Podeis assentar.
Que Deus acrescente a bênção à leitura de sua palavra. Eu quero ler aqui também nas Escrituras, rapidamente, Êxodo capítulo 12, porque é a escritura oficial que o profeta usa na mensagem, o sinal. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Graças a Deus. Ali no tabernáculo, em Curitiba, os jovens estão estudando a mensagem, o sinal. E eu senti de ler essa mensagem na íntegra, na mão de cada um lá em Colombo, nas quarta-feira. E nós já estamos terminando. E eu confesso que hoje eu estou entendendo essa mensagem realmente. E por quantas e quantas das vezes a gente ouve pregá-la e ouve falar do sinal, e confesso que eu estou entendendo ela, se tornou nova, como todas as outras mensagens, mas eu entendo por que o irmão Brana em seguida veio e pregou a mensagem, o desespero. E o pastor Francisco, ele estava fazendo uma série, né, a gente não está em todos os cultos ali, mas até acompanhando mesmo pela internet, a série Hebreus, e agora ele está lendo perguntas e respostas, Hebreus lá também. E lendo as cartas aos Hebreus, e lendo a mensagem Hebreus, você começando da primeira e aí por diante, eu confesso que eu consigo hoje enxergar, né, Deus além do véu. Fala-se de Jesus, você vê além daquilo. É Deus sendo revelado entre nós, realmente. E são coisas preciosas, como nós lemos na mensagem nesta manhã, adoção. Você vai pulindo em Gênesis, vai pulindo em Levíticos, até chegar em Apocalipse, e tudo vai chegar em Jesus Cristo. Que coisa! E na mensagem, o que é o Espírito Santo? Ou o que é o Espírito Santo? É uma boa pergunta, né? Às vezes nós ficamos aí tentando explicar o que é o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo. E eu já disse isso outras vezes, né? Aprendi isso, e meus irmãos também aprenderam isso nós aprendemos com o nosso pai, desde pequeno. Desde o tempo das fitas cassete, e em ouvir a voz do irmão Brana em casa. E ouvindo esses alguns meses atrás, uma das mensagens, o irmão Brana dizendo: o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo nada mais é que o próprio Espírito de Jesus Cristo. Simples, né? Falei, olha só, está aí a resposta. Para nós entendermos a unidade de Deus, e o profeta colocando isto. Agora, o irmão Brana, na mensagem Hebreus, deixa eu só me ver aqui, Hebreus
capítulo 2, segunda parte, o profeta, ele disse assim: parte do parágrafo, se eles pudessem esquecer os mensageiros e letrados e lembrar, não é o mensageiro, é a mensagem. É a mensagem. Irmão Branham, se você olhar para o mensageiro, você vai ver falhas. Mas olhe para a mensagem que ele está trazendo. E uma das coisas que me chama muito a atenção, muito mesmo, desde a mensagem, esqueci o título dela, mas ele vai falando, não só nesta, mas entre outras, quando Deus fala com ele ali, eu ouvi essa expressão, né? Tu e tua mensagem. Mas o interessante é que o irmão Brana fala assim, e ele me disse assim: tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Aí, me chama muito a atenção isso aí. E eu entendo que isso derruba qualquer tipo de doutrina de retorno, de tantas outras coisas que eles colocam. Irmão Brana, Deus dizendo para o irmão: tua mensagem, assim como João Batista precursou a minha segunda vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Irmão Brana já partiu, mas a mensagem continua aqui, em literaturas, em áudio, ela continua aqui. O ministério da mensagem está vivo. Está vivo. O irmão Brana também, ele pregando a mensagem de Hebreus, eu não vou recordar se é a primeira parte ou a terceira, mas ele dizendo: adoração é quando você vê o erro do irmão, você vai lá e fala: irmão, você errou, temos que acertar isso aqui. O irmão Brana disse: isto é adoração. Aí ele continua dizendo: se você vê alguém no seu trabalho falando o nome de Deus em vão, você chegue a ele e disse: olha, você disse assim, e tem algo melhor para você do que isso. Ele diz: isto é adoração. Então não fique nervoso, irmão e irmãs que estão pela internet, quando um irmão vir dentro daquilo que a Bíblia e a mensagem ensina, falar: irmão, temos que acertar isso, isto é adoração, lembre-se disso. Isso mudou muito a minha maneira de pensar. Agora eu quero tomar aqui, na mensagem O Sinal, eu trouxe ela, e tomar isto aqui. O sinal deve ser aplicado. Deus nos dá o sinal, mas muitos têm e não o aplicam. Você pode matar o cordeiro, ter o sangue ali numa botija, você está com ele ali nas mãos, como Israel estava. Mas como é que vai saber se você tem? É aplicando ele. Eles tinham que aplicar, quer dizer, mostrar ao mundo que você tem aquilo. Mostrou ao Egito que eles tinham aquilo. Então, nesta noite, nós possamos aplicar o sinal. Nós temos ele dentro de nós. Então, vamos aplicar, mostrar que nós temos ele. O profeta disse: as pessoas têm medo do que o Espírito Santo pode fazer com elas. O crente tem medo.
Assim também, parágrafo 124 desta mensagem, o sinal, assim também é cada homem ou mulher que é cheio do Espírito Santo. Ele está selado e seguro de todo mal e perigo. Sua vida toda expõe o que ele é, onde quer que ele caminhe, seja qual for seu negócio, seja com quem ele fale, quando entra em contato com mulheres, quando entra em contato com quem se relaciona, quando ele entra em contato com qualquer coisa, esse sinal está exposto aí. Amém. Quando chega a morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Oh, que segurança, né? Ali está aquele sinal. O que é o sinal para nós hoje? O Espírito Santo. Você sabe disso. Quando chegar a ressurreição, ele estará ali, porque Deus o ressuscitará no último dia. Assim disse Jesus: vendo eu o sangue, o sinal, passarei por cima de vós. Oh, lembre-se, se aquele sinal não fosse exposto, mesmo o pacto ficava anulado. Isso mesmo, o pacto ficava anulado. Não havia pacto enquanto aquele sinal não estivesse lá. O sinal representava o pacto. Deus fez um pacto com eles, sim, Senhor. Porém, o sinal tinha que estar. O sinal é um indicador. Ele tem que mostrar que está ali. Deus fez um pacto com eles, sim, Senhor. Porém, o sinal tinha que estar ali. Não era efetivo, o pacto não era a menos que o sinal estivesse lá. Pode ter havido muitos judeus que disseram: vem aqui, não tenho sangue na minha porta, porém quero mostrar-lhe algo, eu sou um judeu. Agora você diz: eu sou da mensagem, eu creio na mensagem, eu tenho a mensagem. Não. Pode ter havido muitos judeus que disseram: vem aqui, não tenho sangue na minha porta, porém quero mostrar-lhes algo, eu sou um judeu circuncidado, eu sou circuncidado, quer dizer, eu sou batizado em nome de Jesus Cristo. Isso não significava aquilo. O irmão Brana, ele estala os dedos. Vendo eu o sangue, vendo eu o sinal, não interessava se era circuncidado, se era um judeu mais santo ali em Gósen, se o sangue não estivesse ali no umbral da porta, não era na janela lá não era na janela do banheiro não era na janela da casa não. Deus não entra pela janela, Deus entra pela porta. A morte também entra pela porta. Assim como Deus, se o diabo entra na sua vida, você que abriu a porta para ele. Ele fala: o diabo fez isso comigo. É o diabo que faz mesmo, é você que abriu a porta para ele. Eu gostei muito de uma expressão do pastor Tiago, meu irmão, ele pregando lá em Colombo, nunca esqueci aquilo. Ele fala assim: olha, você vai no mercado, aí você vê, eu falei isso dentro na fábrica que eu trabalho. Você vai no mercado, está lá o cigarro, tem a cerveja lá, aí no cigarro está escrito assim: fumar traz câncer, causa câncer e te leva à morte. E prejudica os outros também. A bebida, você bebe lá, o camarada vai beber lá, vai causar morte também. Ele entra no carro e vai lá e bate no outro,
pega alguém no meio do caminho. E eles vão lá e pagam por aquilo. Gastam uma fortuna para poder ter aquilo lá todo dia. Para beber, para fumar. Aí vem Jesus em acho que é São João 14, e diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí ninguém quer. Mas o cigarro lá você quer. Dá as suas pitadas, né? Como diz aí. Mas Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele era a vida. Ele é a vida. E tem mais, ele não está cobrando nada. Pelo contrário, ele está te dando vida. O mundo está te mostrando aqui: eu estou te oferecendo morte. Porque o que mais dá dinheiro é a morte. Mas Jesus te dá vida e eterna. Que coisa! Qual é o problema? A dificuldade de crer nisso, de aceitar isso? Mas eu prefiro aquilo lá. É mais gostoso aquele lado. Você vê a cerca lá você vê nós estamos assim, o lado celestial aqui, né? Em lugares celestiais, e aí tem uma cerca ali. É que nem na mensagem invasão dos Estados Unidos, tem uma cerca do outro lado ali. Aí o cavalo, né, o irmão Brando falando, o cavalo está comendo ali as alfafas ali, naquele pasto ali, desse lado de cá. Aí de repente ele olha do outro lado da cerca lá, ele vê umas alfafas bonitas, ele vê um gramado bonito, e a cerca está ali, cheia de ponta, né? Aí o cavalo olhou e foi lá e pulou a cerca, mas se arrebentou todo ali, começou sangue, para comer aquelas alfafas. Consegui passar, deu umas feridinhas e consegui passar. Só que daí, ele começa a comer e a coisa está tão boa que vai ficando, né? Tem um sumidouro ali, os irmãos sabem o que é muitos conhecem sumidouro, né? Parece um vertente de água, um poço ali que não tem fundo. E aí o cavalo vai lá e comendo e cai naquele sumidouro e fica ali tentando escapar daquilo. Daí ele começa a olhar do outro lado da cerca, né? Antes eu tivesse ficado lá. Eu não precisaria ter pulado a cerca, não teria me ferido, eu não estaria aqui nesse sumidouro à beira da morte. Olha, o pasto lá está bonito demais, mas tem armadilhas lá. E para que você vai lá? A Bíblia fala, não é? E nós estamos em pastos verdejantes. Mas muito bem, então não interessa se era circuncidado, se era um judeu. Você pode dizer: eu sou batista, presbiteriano, metodista, ou o que você queira ser. Mas vendo eu o sinal, você diz: eu sou crente, minha mãe foi membro desta igreja, meu pai foi membro desta igreja, eu sou membro ali desde menino. Isso não significa aquilo. Eu não minto, não roubo, não faço isso. Isso não significa aquilo. Irmão Brana vem estala o dedo de novo. Agora isso aqui, guarde bem isso aqui. Eu pertenço ao tabernáculo Brana. Eu faço isto, aquilo ou aquilo outro. Eu creio em toda a palavra. Aqueles judeus podiam dizer: eu creio em Jeová. Se cresce, ele teria ouvido a mensagem da hora. Certamente que sim. Tinham muitas mensagens, porém, esta era a mensagem da hora. Vê? Eu creio na mensagem da hora, sim. O sangue foi aplicado no entardecer. Poderiam ter dito: eu sou judeu. As pessoas hoje em dia dizem: eu sou cristão, eu posso lhe mostrar meu registro de membro, desde há muito. Quero que você me diga quando foi que roubei algo quando estive num tribunal. Quando estive em um tribunal, mostre-me quando foi que cometi adultério. Eu não faço estas coisas, ou algo assim. Mostre-me um só exemplo. Isso não significa nada agora.
Não, não. Veja, não importava quanto pacto houvesse, o pacto era sem efeito, não era efetivo. Você diz, bem, eu sou um estudante bíblico, não me importa o que você seja. Sem esse pacto, a ira de Deus está sobre você, vê? Isso mesmo. Ela já alcançou você. Sim, seus pecados hão de achá-lo, que é pecado e incredulidade. Você descreu da mensagem, você descreu da palavra, você descreu do testemunho, do próprio sinal. Quando ele tem se identificado em nosso meio, e você tem descrito disso, não importa quanto você descreia disso, ele tem de ser aplicado. Você pode dizer, eu creio nisso, eu creio nisso. Eu creio que isso é a verdade. Eu creio, eu aceito isso como a verdade. Então tudo está muito bem, porém, isso tem de ser aplicado. Não basta dizer eu creio nisso, você tem que aplicar. Mostrar com a vida. A mensagem sinal é o que? É vida vivida. É o Espírito Santo nas pessoas. Ora, havia um judeu misturando o sangue enquanto o cordeiro sangrava, dizendo, isto é Jeová. E ali estava o sacerdote dizendo, sim Senhor, eu creio que isso é a verdade. Porém, na sua própria casa não havia sido aplicado. Ele não queria identificar-se com aquele grupo, não Senhor. Aqueles fanáticos com o sangue na porta, ele não queria aquela identificação, não importava quanto se dedicasse como sacerdote, quanto ele conhecesse a palavra, o quanto ele tenha sido bem criado, o quanto ele tinha sido bem criado, que obras tinha feito, quanto havia dado aos pobres, quanto ele havia sacrificado, mas ele ajudou os pobres, fez isto, tinha uma vida decente, mas o sinal não estava aplicado. O irmão Brana dizendo aqui, eu pertenço ao tabernáculo Brana, eu faço isso e aquilo, mas não adianta dizer que você crê na mensagem se você não a aplica. Que coisa. Agora aqui, no parágrafo 201, o profeta disse, aplique-o, igreja, não vá falhar, não queira falhar, não deixe que se ponha o sol, não vá repousar nem dia nem de noite, não se arrisque. As igrejas têm se arriscado. Não dará certo, filhos, não dará certo, vocês têm de ter o sinal. Agora, quero tomar aqui, rapidamente, o profeta dizendo, vemos Israel em sua pátria, a insígnia, a estrela de Davi, de 6 pontas, tremulando, a insígnia mais antiga do mundo, a bandeira mais antiga do mundo. Ele é uma nação, ele é um governo, ele tem o seu próprio povo, está na Liga das Nações, ele está em todas as coisas, ele está na ONU, e ele tem sua própria moeda, tudo mais. Jesus disse, esta geração não cessará sem que tudo aconteça. E recordem, na mesma noite em que Israel se tornou uma nação, foi nessa noite que o anjo do Senhor me apareceu. Isso é verdade. Aí estamos todos nós. Isso aqui, quando o irmão Brana fala assim, aí está você, nas mensagens. Aí ele diz, aí estamos todos nós. Ele está nos deixando em aperto. Tudo está apontando exatamente para a verdade.
Eu não tenho mentido para vocês, ele dizendo. Eu tenho-lhes dito a verdade, e Deus tem testificado que tenho-lhes dito a verdade. Amém? Essa mensagem é a verdade. E o profeta está nos dizendo a verdade. Sou apenas um homem, justamente como vocês. Aí eu coloco aqui, o irmão Brando que está dizendo, pregando essa mensagem. Sou apenas um homem, justamente como vocês. E vocês colocam lá, batismo em nome de William Brana, irmão Brana é Jesus no sentido literal da palavra. Mas o irmão Brana está dizendo, sou apenas um homem, justamente como vocês. Mas alguém tem de trazer isto que é a verdade. Alguém tem de dizer isso não foi escolha minha, foi escolha dele. E tenho-lhes dito a verdade, e ele tem testificado que isto é a verdade. Quando vemos estas coisas sobre a terra hoje, ó povo, esta é a última hora, cubram-se com o sinal. O Espírito Santo, o mais rápido que puderem, ou entrem no sinal. Entrem no sinal enquanto vemos o grande sinal do fim. E o tempo está próximo, advertindo-nos, o tempo está próximo. Tome isto solenemente. Devemos amar uns aos outros. Que coisa! Devemos estar tão cheios de amor. Foi falado de manhã aqui, né? O pastor Nelson comentou algo sobre isso, né? E o pastor Dilson complementou. Devíamos estar tão cheios de amor. Nunca falem mal um do outro. Se alguém cometer um erro, imediatamente ore por ele. Estamos um com o outro nisto, com Deus. Somos irmãos e irmãs. Vivam piedosamente, vivam como filhas de Deus, vivam como filhos de Deus, vivam de modo afável, amável e humilde. Não permitam nenhum mal entrar em sua mente, em seu pensamento. Simplesmente tire-o do pensamento. Se ele bate na porta, olha lá, aquele pensamento mal bate na porta, mande-o embora. Simplesmente diga, simplesmente mostre o seu sinal. Simplesmente continue caminhando. Eu estou debaixo do sangue. Recorde, houve muitos deles que chegaram àquelas mulheres aquela noite e disseram: oi Gert, Lili, algumas de vocês venham, vamos a uma festa hoje à noite. Estou debaixo do sangue, estou debaixo do sinal, vou ficar aqui. Meu amor é para com o meu feitor, a morte anda pela terra esta noite. Mobrando dizendo lá no Egito, lá quem sabe eles chegaram, vamos para uma festa essa noite. Aí aqueles que dizem, não, nós vamos ficar aqui, debaixo do sangue aqui. A morte vai passar essa noite. A morte está na terra hoje, está hoje também. O juízo está esperando, está pendente, bombas atômicas e de hidrogênio, e toda espécie de desastre está reservada para as nações. E Deus está movendo sua igreja, e mostrou tudo. Nós temos guardado o Cordeiro por muito tempo, observando, vendo o que Ele está fazendo, observando sua natureza e tudo, porém, agora o sinal tem que ser aplicado. Você está guardando isso, então agora aplique-o. Aquele que não nascer do Espírito e da água, de modo algum entrará. Devemos amar uns aos outros, os crentes devem se separar do mundo. Não façam pouco caso disso. Agora vocês estão escutando isto nas fitas,
vocês mulheres, vocês homens, escutem um minuto. Se alguma vez creram em mim, creiam nisto agora. É hora de parar de se irritarem um com o outro. Creia na mensagem da Bíblia. Aleluia. Creia em Jesus Cristo e ame, e honre, e respeite um ao outro. Homem, respeitem suas esposas, respeitem seus lares, unam o seu lar, porque recordem, este cordeiro era para o lar, não só para um, para todo o lar também, tinha que ser trazido. Aí o profeta diz, tudo tinha que ser trazido para dentro, devemos amar um ao outro, e os crentes devem se separar do mundo. Note, eles não se reuniam somente para falar acerca da mensagem, eles se reuniam para aplicar o sangue, para aplicar o sinal. Então, quando nós nos reunimos na igreja aqui, não é só para falar da mensagem, mas também para aplicar o sinal, para aplicá-la. Isso é o que você deve fazer. Aí o irmão Branham agora vem falar para os pastores, para a igreja, dizendo, isso é o que você deve fazer, pastor Neville e esta congregação, administradores, diáconos, irmãos, é hora de colocar de lado toda a loucura do mundo, é hora de pôr tudo de lado. Nós já vimos o suficiente agora, a ponto de sermos positivos, temos certeza, e o sinal tem de ser aplicado. Sem ele você vai perecer, você deve perecer, essa é a única coisa. Oh, não se reúnam a dizer, eu creio nisto, entre debaixo dele, entre nele. Como fazê-lo? Por um Espírito somos batizados no corpo de Jesus Cristo. Todos creiam de todo o seu coração, vem? Ele não era responsável por ninguém que não estivesse debaixo dele. Quem estava falando? O irmão Branda deu uma interferência na fita ali. Aí ele diz no parágrafo 255, ele disse, mas creiam, entrem debaixo dele. Israel não se reunia e dizia, vamos todos para Gósen hoje, vamos nos dirigir para Gósen, você monta no seu camelo e nós tomaremos o carro de boi, e nós levaremos o Johnny aqui e assim por diante, e os Goldbergs, todos iremos a Gósen. E sabem de uma coisa? Moisés vai falar hoje, não era isso, não, Senhor, irmão, era entrar debaixo daquele sangue, sim, sem dúvida, não é para falar dele, é para entrar nele. Aleluias. Nós falamos tanto de Deus, tanto de Cristo, mas é para entrar nele. Um deles diz, sabe, senhor Goldberg, eu verdadeiramente sei que isso é a verdade. Sim, irmão, eu creio que é a verdade, eu sei que isso é a verdade. É absolutamente a verdade. Eu vi o poder de Deus Jeová falando, eu vi aquelas rãs saírem da terra, sei que não sucedeu até que ele disse, eu sei que isso é Deus Jeová. Agora, tudo isso é bom. Você é circuncidado? Sim, Senhor. Você é crente? Sim, Senhor. Então, quando ele ouviu o pastor Moisés, aquele dia, ele disse, você tem que estar sob aquele sangue, porque Deus disse, o sangue é um sinal. É um sinal, não importa o quanto você creia, ou quão circuncidado seja, é um pacto que Deus deu a Abraão, e assim por diante. Esse é o pacto. Porém, você tem que estar sob o sangue, porque esse é um sinal, pois ele disse, vendo eu o sangue, passarei, israelita ou qualquer um. Agora, tomando este sinal, você pega Raabe, leia a história de Raabe, tinha lá todos aqueles, o profeta disse aqui, é para o lar, é para a família entrar dentro. Aí ele disse assim, todos que estavam na casa de Raabe, estes estavam salvos.
Deus não é responsável por aqueles que estão fora do sinal. Deus é responsável por guardar aqueles que têm o sinal. E Raabe tinha lá. E Deus é responsável pela sua igreja porque ela tem o sinal e está aplicando. Por isso que Deus tem cuidado de nós. Não é simplesmente dizer eu creio nisso, eu creio naquilo. Não, é o sinal lá. O profeta disse aqui. O profeta disse assim: ele unicamente reconhece o sinal. Essa é a mensagem da hora. Essa é a mensagem deste dia. Essa é a mensagem deste tempo. No nome de Jesus Cristo, receba-o. Não um substituto, algo que o diabo possa colocar sobre você como um amor enganoso e fazer com que um homem ame outra mulher fora de sua esposa, ou uma esposa, algum outro fora, ou desta coisa aqui, coisa desonrosa. Isso não é amor verdadeiro, isso é o diabo, isso é obra dele, é algo que ele procura dar a você no lugar, um gozo, beber, sentir-se bem. Quanto a isso, dizer, estou melancólico, sairei e comprarei uma garrafa de bebida alcoólica, esquecerei isso. Isso é uma morte. Deus é o gozo de vocês. Deus é o nosso gozo. Deus é a força de vocês. Conhecendo a mensagem, conhecendo a verdade, isso é a nossa suficiência agora. Ele é a minha suficiência total. Nele todas as coisas que eu necessito estão nele. Essa é a nossa força. Meu socorro vem do Senhor. Vocês cristãos, busquem sua alegria nele, busquem sua força nele, busquem sua felicidade nele. Ele é a minha paz, ele é meu gozo, ele é minha estima, ele é a minha vida. Esse é um pacto, o sinal sobre a porta. Não é responsável por pessoa alguma, por nenhuma pessoa, não importa quem seja você, ele não é responsável fora dele. E recordem, toda a família foi trazida, reunida. Oh, que coisa! Você diz, bem, meu pai é um pregador, meu irmão, meu pastor. Pode que seja verdade, sim, mas e você? Ah, seu pai é pregador, o meu ente querido lá é um diácono, isso e aquilo outro, mas e você? Recordem, só era seguro quando o sinal era exposto. Se um homem estivesse aqui debaixo e seu filho estivesse do outro lado da rua, ele estava em perigo, ele pereceria. Seu pai seria salvo. Ou se o filho estivesse aqui e seu pai estivesse lá, seu pai pereceria. Unicamente o sinal, vendo eu o sinal, passarei por cima de vós. Que coisa! Para nós encerrarmos aqui agora. O profeta dizendo assim: e Deus lhe deu um sinal por meio de seus mensageiros. Disseram, falando de Raabe, toma o cordão vermelho escarlate e amarre-o em tua, disseram, recorde, se tu não amarrares o cordão ali, ou deixares ali, pelo qual temos escapado, não seremos responsáveis por nosso juramento. E disseram, se tu estiveres fora dele, nós não somos responsáveis. Oh, que coisa! Raabe, cada semente predestinada aqui, saia lá e vá procurá-las. Tome seu pai e sua mãe, pois não faz muito que nós saímos debaixo daquele pacto lá no Egito, e tudo que não estava sob aquele sinal pereceu. Raabe, estou lhe dando um sinal. Ele é um sinal, e eu digo no nome do Senhor, por assim dizer, se você colocar isso, eu estou familiarizado com isto, com o mensageiro, eu estou familiarizado com o anjo da ira, Josué,
ele é o mensageiro destruidor da parte de Deus. Eu estou familiarizado com ele, e ele sabe que tem de haver um indicativo do sinal. E penduras isso ali, e eu te asseguro, eu juro, Deus também jurou: o que estivesse fora dele pereceria, e tudo que estivesse sob ele viveria. E agora é o mesmo juramento hoje, a mesma coisa, vejam: não te deixarei perecer com aqueles que não creem na mensagem. Ela tinha ouvido que as obras tinham sido feitas, e ela creu, mas a respeito, ela e seu pai e uns irmãos, ou algo assim, foram os únicos que creram em toda a cidade. Vem, quão poucos são? Apenas um aqui, outro ali, uma pequena família sai de um estado. Isso mesmo, exatamente agora aqui, estamos relatando fatos. Nós estamos, se for para vermos qual é o protótipo, você primeiro tem de ver qual foi o tipo, você tem de ver qual é a sombra, então você saberá como se parecerá a coisa real. Vem? Se puder, seu poder foi exposto, o juízo está prestes a se dar, eles devem crer para serem salvos. Sim, Senhor. E estes pequenos, esses rapazes entraram lá, estes mensageiros, e apanharam aquela semente predestinada que creu. Ela usou sua casa como igreja para receber esses mensageiros. Eles não os deixaram entrar em suas igrejas. Não, Senhor, estão vendo? Tampouco deixarão vocês. Eles os expulsarão se mencionarem algo sobre isso. Sim, vem. Eles reuniram toda a sua cidade que criam sob o sinal. Isso é exatamente o que devemos fazer hoje. Se você deseja a salvação de algum ente querido, é melhor fazê-lo entrar agora. Você tem família, você tem filho, você tem vó, vô, tio, pai, mãe, muitas das vezes, que você desejaria que ele entrasse no sinal. E o profeta disse assim: se você deseja a salvação de algum ente querido, é melhor fazê-lo entrar agora. Deus é responsável por você que está com o sinal, mas Ele não é responsável por aquele que está lá fora. Ele é responsável por aquele que está dentro, que está nele. E por muitos perigos que se passam, Deus tem nos guardado por nós estarmos nele. Eu quero encerrar aqui orando. Este final aqui, ele toca nosso coração. Você que está pela internet, e está aqui, os ministros e obreiros que estão aqui, incline sua fronte. Se você tem esse desejo, deseja a salvação de algum ente querido, o profeta diz: é melhor fazê-lo entrar agora. Então ore a Deus para Ele te dar essa condição de como colocá-lo ali dentro. Pai bendito, Deus eterno, nós estamos agradecidos ao Senhor, pelo Senhor ter nos dado o Espírito Santo como sinal, como indicativo para nós. Todos aqueles que estavam dentro da casa de Raabe, sua família estavam guardados. E Deus bendito, cada um de nós temos, Senhor, temos família, temos entes queridos que gostaríamos de vê-los debruçados diante do altar. Porque, Senhor, nós sabemos que quando a Tua ira vir, ó Pai, o Senhor não é responsável por aqueles que estão fora no sinal, que estão fora do sinal. Como no Egito a sombra da morte veio, ela não teve piedade, misericórdia daqueles que estavam fora do sinal.
mas aqueles que estavam dentro, Senhor, daquelas casas ali de Gósen, casas de barro, pessoas maltratadas pelo mundo ali, pelo mundo egípcio, pessoas que foram surradas, mas eles tinham o sinal que os guardava, Pai. E aqui está a tua noiva, Senhor, o teu povo, que está cansado deste mundo, Senhor, está cansado de ver, Senhor, tanta desgraça, e a tua noiva sofre, teu povo sofre, Pai, e olha para o lado, e muitas das vezes o irmão, muitas das vezes o pai, a mãe não consegue entender por que tem que estar dentro deste sinal, porque quando a ira do Senhor descer, o Senhor não é responsável por eles, Pai, mas o Senhor é responsável por estes que estão dentro deste sinal. E quando o Senhor orava ali diante dos discípulos, tu disseste: Pai, te dou graças, não só por este, mas por aqueles que hão de crer em mim, não só em mim, mas em tua palavra. E nós cremos na palavra da hora, Senhor, e ela está viva no nosso meio, Pai, ela está em nós. Tu disseste: minhas palavras estiverdes em vós. Ó Deus eterno, suas palavras estão em nós. Guarda o teu povo, Pai. E mais uma vez neste momento de oração, Senhor, cura os enfermos, liberta os oprimidos, dê salvação àquele que precisa de salvação. Pai, eu lembro nesta hora de Miguel Leal, neste momento, Senhor, dê a sua graça, dê saúde, Pai, e Deus glorioso, como já dissemos aqui, dê libertação, dê graça, dê ânimo àquele que precisa de ânimo. E Pai, eu preciso do Teu Espírito Santo, dê-me mais dele, ó Senhor, dê mais do Teu Espírito a este povo, a estes homens, as nossas irmãs, as nossas crianças, ó Senhor, e entendamos que estamos no tempo do fim, e precisamos estar guardados por Tua palavra. Ó Deus bendito, abençoe a cada um que nos ouviu, e vivifique as Tuas palavras em seus corações, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém. Graças a Deus, amém. Nós agradecemos muito pelas bênçãos desde ontem, hoje. Quero dizer aos irmãos, nós atrasamos um pouco para entrar com a transmissão, pois estávamos tratando de alguns assuntos internos aqui com os pastores, e por isso atrasou um pouco. Mas você que está nos acompanhando, volte a assistir amanhã, 8h30 da manhã, nossa escola dominical, com os irmãos aqui de Cianorte, alguns que talvez vão vir ali de Londrina. Não deixe a chuva te intimidar, ela veio para refrescar. Ficou bom, né? Então tá bom. Mas vem amanhã, 8h30, nossa escola, encerramento, terá mais participações. E quero pedir a todos os irmãos, lembrar do irmão Valfrido Antônio da Silva. Ele é casado com a irmã Alice, ela é irmã do irmão Marcos Lopes, que faleceu ontem lá em Curitiba, foi enterrado hoje. Irmão Valfrido passou mal agora à tarde, foi levado ao médico. Vamos lembrar dele, sua família, na oração. Vamos ficar de pé, os que estão aqui, para encerrarmos esta parte com os irmãos na transmissão, e depois tem mais um recado aqui com os pastores. Bondoso Pai Celestial, nós agradecemos por esse bom tempo. As mãos estão levantadas representando alguém, uma necessidade,
e nós citamos aqui o irmão Valfrido Antônio da Silva. Pastor Marion também citou o Miguel Leal, aquele garoto. Pai bendito, entre em cena por eles. Ajude-os, ó Deus, a se libertar desta enfermidade. Também esta família enlutada, que o Senhor possa dar o conforto a eles. Pedimos pela refeição que será servida agora após o culto, que o Senhor possa consagrar com ações de graça, que nunca falte o alimento na mesa de seus filhos. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos pela internet, em nome de Jesus Cristo. Amém. Encerrou?